Tá certo, gente. Obrigada, né? Eu acho que a sessão dos grupos já deu um sinal para nós, né, de que vocês estão se posicionando como facilitadores. O que nós vamos ter que levar em consideração para a gente chegar lá na comunidade, a forma de comunicar. E aí eu queria retomar algumas coisas para a gente ir fixando, né, antes de eu entrar em salvaguardas, né. Um dos últimos grupos falou que o RED, né, é para gerar benefícios, né? É uma política pública que vai gerar benefícios, é uma iniciativa do governo. Sim ou não? Todo mundo tomou café hoje? Não, ai, tá muito devagar hoje. De novo. O RED+, aqui no estado do Tocantins, é uma política pública que vai gerar benefícios para as comunidades, né? Sim ou não? Sim. Ele vai tomar as terras das comunidades? Não, né? O benefício vai ser individual? Não, é coletivo, né? Então, é um mecanismo que a gente vai, o Estado vai atrair recurso, né? Porque o Estado inteiro reduziu o quê? O Estado reduziu o quê para atrair esse recurso? O desmatamento e a degradação. E aí, com isso, ele vai atrair esse recurso. Se eu tenho floresta, quer dizer que eu tenho crédito de carbono, sim ou não? Depende, né? Mas depende de que jeito. Para o RED, eu tenho que... O R é de reduzir. O D é de desmatamento. O outro D é de degradação. É reduzir as emissões. Então, um crédito de carbono só vai ser gerado pela redução de emissões. Por isso, o Estado vai atrair esse recurso. Mas, na hora que ele vai investir o recurso, ele vai investir o recurso em quem conserva e também para reduzir, né? Então, ele vai gerar benefícios para todos, tá? Então, não é toda a floresta que tem crédito de carbono, mas ela é importante para a gente ter um mecanismo de RED no Estado, né? O Estado tem que conservar e reduzir, né? Que mais a gente precisava ver? Então, tá. Até esse momento que a gente está falando, a gente falou muito em repartição de benefícios. Como que o benefício vai chegar, né? Como é que a comunidade vai participar? Se eu chegar lá falando de suíno e a comunidade entende... fala logo porco, não vou chegar falando com o termo difícil, né? Então, assim... Como é que a comunidade é consultada ou ela vai entender do que nós estamos falando se a gente não chega de forma adequada? O RED, né, a gente falou, não vai tomar os territórios de ninguém, né? Não vai proibir, né, os nossos modos de vida, né? Porém, o que o Estado vai fazer para garantir isso? Né? Então, nós estamos querendo acompanhar todo esse... Por que nós estamos aqui? Por que nós temos lideranças indígenas e agricultores familiares, quilombolas, comunidades tradicionais estão aqui aprendendo? Porque nós precisamos acompanhar. A gente precisa se apropriar da informação, não é? Então, por isso que a gente vai tratar agora de um tema
que é recorrente nas falas de vocês agora da apresentação dos grupos. Por favor, a apresentação que eu passei. A gente vai falar hoje sobre salvaguardas socioambientais. Tá? O que a gente entende por salvaguarda? Aqui eu vou descer porque o palco é muito chato, né? Parece que a gente está lá e, né? Vamos construir o negócio aqui. O que para você é salvaguarda? Nós já vamos tratar isso no tema adequado. Primeiro vamos falar de salvaguarda. Depois nós vamos chegar nesse ponto aí. Vamos por partes. Tudo é por partes, por favor. Eu penso que salvaguarda seria alguma contrapartida, isso? Uma contrapartida? Vamos ver, hein? O que é uma salvaguarda? Não vou. Salvaguarda seria a questão de, quando fala salva, é a questão de proteção, né? É a garantia dos direitos de todos os povos, de acordo com as suas diversidade cultural, tudo que for nessa linha que vai dar garantia para garantir os direitos dos povos tradicionais. Opa! Palmas para o nosso colega. Então, salvaguarda, aqui nosso colega falou, em salvar, em guardar, garantia de direitos, né? Quem que poderia dar um exemplo de que direitos precisam ser resguardados? O colega falou muito bem. Eu ia falar o seguinte: salvaguarda, digamos que eu estou nua. E eu não quero que vocês me vejam nua. De repente eu quero me cobrir, mas eu não tenho com o quê. Alguém chega com a toalha e me cobre. Então ele me salvou de vocês não me verem pelada, entendeu? E isso é a natureza. A natureza está precisando de salvaguarda. A Mãe Terra, foi falado bem explicado ontem ali pela colega. E aí, ela falou exemplo, né? Como é que nós vamos dar um exemplo de salvaguarda? Eu acho que é levando as informações para a nossa comunidade, discutir a importância, não de eu pegar esse dinheiro e colocar na minha conta, mas de ser beneficiada, desse povo ser atendido dignamente, com assistência técnica, com qualidade de vida, chamar para fazer reflorestamento, quem sabe fazer um banco de semente crioula, quem sabe fazer um banco de mudas para distribuir para essas pessoas. Esse é o meu sonho, é o que eu penso na salvaguarda. E para isso nós chamamos tanto o IBAMA, Natural Teams e todo mundo para o dinheiro que cobra de multa de alguém, levar nesse sentido de criar núcleo de dar assistência a essas comunidades. Para mim é isso e pronto. Muito bom, muito bom. Um outro exemplo de salvaguarda, de direito que a gente precisa garantir. Salvaguarda é garantir os direitos no percentual de que vai ser dividido, né? Que é a participação do percentual de mulheres, de jovens, de anciões que estejam participando no RED, que seja incluído através do decreto de lei de alguma coisa, né? Garantir isso, mas em decretos e lei que seja garantido, não só na conversa, né? Muito bem. Bom dia. Para mim, no meu entendimento é o seguinte: nós indígenas, tradicional, a gente faz esse tipo de trabalho, atribuição, a década, salvaguardar. A gente protege. Só que tem porém. O Estado, o governo, o sistema em si,
que não vem fazendo as suas obrigações, seus deveres, obrigação, como Estado, como sistema. Ou seja, a gente vem contribuindo há muito tempo com salvaguarda. O que o Estado tem que fazer agora? Exatamente isso. Entendeu? Viabilizar de uma forma dentro da lei, dentro da legalidade, e preservar. É isso que está faltando. E tem que ser todo mundo junto. Década a década a gente preservou sozinho, sem nenhuma estrutura, sequer, a verdade é, sem nenhuma estrutura. Apoio financeiro e apoio recursos humanos e político. Eu acho que nesse projeto, essa proposta, eu acho que vai acertar. Eu acho que está acertando. Esse é o meu entendimento. A gente tem um pouco de experiência, que a gente já está acompanhou o projeto de outro processo de Rede Mais pela empresa privada, que é a empresa Biofix. A gente começou essa articulação junto com o povo indígena da região da Ilha do Bananal. Eu acho que isso, se eu posso estar equivocado, fez com que despertou o Estado. Você entende? Mas deveria ter feito esse diálogo, essa articulação, parte do Estado há muito tempo. Mas, nunca é tarde, então estamos aqui, eu faço questão de estar aqui, de vir da minha região, longe, exatamente nesse sentido para contribuir. Meu muito obrigado e bom dia. Acrescentando o que ele disse, bom dia a todos, me chamo Delaine, é onde entra a parte ali socioambiental, né? Que é um compromisso da sociedade, não é de um grupo, de uma comunidade, nem de povos só originais e tradicionais, mas de toda a sociedade. E esse tema socioambiental existe há muito tempo, mas eu vejo também que nunca foi abrangente, porque há 10 anos atrás, quando eu fiz a faculdade de jornalismo, se falava sobre isso, sobre essa questão socioambiental. Mas até em projetos, e o meu trabalho de TCC que eu fiz sobre esse tema socioambiental, a gente chega nesse embate, que, na verdade, nunca foi realmente uma preocupação de toda a sociedade. Então, com certeza, primeiramente, é mudar a mentalidade de todos, não de pequenos grupos, e, de alguma forma, mudar também essa forma do sistema, porque sempre vai bater no sistema, e aí parece ser uma utopia, uma parte quer essa transformação, enquanto a outra, na verdade, quer o enriquecimento financeiro. E se não tiver um conjunto, né, de benefício das duas questões, sempre vai chegar só até um certo patamar. E dali para cima não pode, porque já é a questão econômica, financeira, que também precisa, e não se avança. Então, com certeza, a mudança dessa mentalidade do trabalho socioambiental, que abrange a todos, né, é que vamos ver, assim, uma real evolução. Gente, a gente ouviu aqui vários depoimentos, né, falando sobre o que nós entendemos de salvaguardas, e todas estão corretas. Salvaguarda significa salvar e guardar direitos, né? Socioambientais, porque tem uma questão social de direitos, mas também tem uma questão ambiental, né? Porque nós precisamos guardar o ambiente saudável para todos, né? Então, próximo slide, por favor. Então, vocês falaram em direitos, alguém falou em leis, decretos, né? Que a gente, não é só na palavra, né? Então, assim, a gente precisa estabelecer políticas que tragam os tradicionais.
Constituição Federal traz um artigo específico falando sobre os povos indígenas e também a 169 da OIT. Muito bom, isso aí. Então, assim... Oi? A lei do Bavaçu Livre. Isso, a lei do Bavaçu Livre, que vai garantir, né, o direito da comunidade que vive, né, desse recurso natural. Então, assim, a gente tem leis já aqui no Brasil, né, que garantem nossos direitos. Então, uma salvaguarda é a gente olhar para essas políticas que já estabelecem a garantia dos nossos direitos. Então, o RED+, ele não pode ser implementado de qualquer maneira, ele tem que olhar para as políticas que já garantem os direitos de todos os povos, de todos os atores relevantes. Princípios, né? As salvaguardas também é princípios, é um princípio de implementação. Por exemplo, a gente está falando, né, que a gente precisa respeitar a cultura. Então, um princípio do RED é não chegar na comunidade e a gente utilizar o recurso para mudar o modo de vida da comunidade. Ela tem uma cultura, tem um modo de vida, né? Então, esse deve ser um princípio, uma salvaguarda para poder implementar uma política de RED+, tá? Então, eu preciso respeitar a diversidade cultural, alguém falou hoje na apresentação dos grupos, que quando a gente chegar para a consulta, a gente tem que considerar o conhecimento tradicional, né? Então, só um pouquinho. Aí, eu terminando, eu já te cedo para você está no primeiro da minha lista, calma lá. Aí, a gente tem que chegar, né, reconhecendo o conhecimento que a comunidade já tem. Então, esse é outro princípio, né? Mas também vai falar de procedimentos e medidas, né? Como é que eu faço? Eu tenho a Constituição, eu tenho a lei, a 169 da OIT. Como é que eu faço para implementar a Constituição, para colocar em prática? Como é que eu faço para implementar a 169 e colocar em prática? Como é que eu faço para implementar o reconhecimento do conhecimento tradicional? Então, a salvaguarda também tem que estar munida de procedimentos, né, de medidas para que as salvaguardas realmente sejam cumpridas, né? Mas também tem ferramentas, instrumentos, por exemplo, para poder implementar salvaguardas ou para estabelecer instrumentos que garantam direitos, né? Então, o que podem ser esses instrumentos, por exemplo? Podem ser planos, a própria PNGAT, que é uma política, né, que quando a gente chega na comunidade, eu faço um plano de gestão ambiental e do território, esse é um instrumento para garantir os direitos, né? Eu tenho, por exemplo, a demarcação dos territórios, esse é um instrumento para garantir direitos, né? Ou então eu tenho um processo de consulta, né, como o que vai acontecer agora, né? E eu vou utilizar a consulta como uma ferramenta para garantir a escuta, a participação dos povos e das comunidades, né, nas decisões que serão tomadas sobre a implementação dessa política. Então, nós estamos falando de um conjunto de elementos que a gente tem que utilizar para garantir, salvaguardar os direitos. Somente dos povos indígenas? Não. Somente das comunidades quilombolas? Não. Tem que ser garantia de direitos de todos, né? E a gente está nesse processo, né? Você quer intervir? Então, tá. Então, assim, como a Isabel colocou, né, e eu já ia falar sobre isso, então a gente tem que garantia de direitos de todo mundo. E um dos direitos de todos que está na Constituição, né, é de a gente viver,
num ambiente equilibrado e saudável para todos. Esse é um direito estabelecido na Constituição, né? Se a gente não tiver um ambiente saudável, como a gente já está experimentando, vocês colocaram aqui várias coisas ontem na apresentação da Marli sobre mudança climática, né? A gente muda o nosso cronograma de plantio porque a semente cozinha lá embaixo no chão e já não consigo plantar do mesmo jeito. Então, se eu não tenho um ambiente saudável, eu não vou poder dar continuidade à minha forma de viver, à minha forma de plantar, à minha forma de colher, né? À minha forma de garantir o meu alimento. Né? Se eu não tenho um ambiente saudável, e por que é tão crítico as mudanças climáticas? E por que não é somente um problema do Brasil e do mundo inteiro? É porque as mudanças climáticas colocam em risco a vida da humanidade nesse planeta como a gente conhece hoje. Porque quando eu tenho um ambiente quente, um chão que não sustenta a semente para poder crescer, eu não vou poder produzir alimento, né? Eu não vou ter as árvores dando o mesmo fruto, ou podendo produzir frutos, né? Então, eu não vou ter nem sequer, não posso necessariamente colocar uma semente para colher aí o arroz, o feijão, mas eu não vou ter árvores capazes de me dar o fruto, o babaçu, o piqui, qualquer outro fruto que eu possa coletar dessa floresta em pé. Então, assim, vai faltar alimento, né? Então, por isso a importância de salvaguardar a parte ambiental que é necessária para a vida da humanidade nesse planeta. Então, nós temos tanto salvaguardas que vão cuidar da parte social, quanto salvaguardas que vão cuidar da parte ambiental. Agora deixa eu beber um pouquinho de água, e enquanto eu bebo um pouquinho de água, meu amigo vai fazer a pergunta. Obrigado. Então, bom dia para todos e todas. É assim, a minha dúvida porque a questão da climática, a questão de socioambiental, questão de preservação, aí às vezes falta os poderes maiores, também a gente ter esse debate junto com eles, juiz, promotor, defensoria pública, professores universitários, para chegar na base lá também nos municípios, prefeitos, porque onde é que é executado? É lá nos municípios, é lá na base, né? Eu já até falei isso, que os municípios têm que ser penalizados pelo Ministério do Meio Ambiente e Secretaria de Estado, quando eles não assumem o papel deles no município de fiscalizar os crimes ambientais que tem no município dele. Porque é lá que acontece a coisa. E aí, se também os poderes maiores não tiver junto para punir os criminosos que estão lá, porque a reforma agrária é um meio de preservação ambiental. Por isso que no Tocantins está com esse crédito de carbono. Mas existem pessoas lá, na base, lá, invadindo os assentamentos, as reservas, e não tem punição. E aí os que são assentados não têm o direito de ir lá na reserva colocar a roça dele, mas os invasores têm. E ninguém pune. E aí a questão ambiental, isso é um benefício mundial para todo mundo, para quem preserva e para quem comete crime. Não é só para quem está preservando. Muito bem, obrigada. Isso mesmo. As salvaguardas, né, trazem direitos, mas os direitos também trazem obrigações de todo mundo, do governo e de nós mesmos. Deixa eu só passar para a gente olhar as salvaguardas, porque a gente agora vai discutir cada uma delas, tá? E aí vão ter mais perguntas e, de repente, as suas dúvidas vão ser respondidas no próximo slide. Tá, aí,
2, 3. Então, o que acontece? A gente falou que o RED é uma política pública, não é? Sim ou não? Sim. Como política pública, então, ela precisa respeitar salvaguarda, sim ou não? Sim. Mas tem muitas políticas públicas que são implementadas de qualquer maneira, não é? Não é? Né? A gente já viu políticas públicas que, por mais que a gente diga que tem na Constituição que a gente tem direitos, às vezes chega a ser imposta sem nem sequer lembrar que tem a Constituição, não é? Então, assim, quando surgiu, porque a gente lembra que a gente falou que o RED é um mecanismo criado no âmbito de todos os países a nível mundial, que a gente chama a Organização das Nações Unidas, que é aquela sigla ONU, que foi apresentada aqui, né? Organização das Nações Unidas, onde todos os países se reúnem para discutir os problemas que afetam todos os países. E mudanças climáticas é um desses. Então, lá surgiu essa questão, né? Então os países em desenvolvimento vão apoiar os países desenvolvidos a reduzir suas emissões, né? E foi criado o RED para compensar países em desenvolvimento. Então, já que é assim, né? Isso é uma política pública. Lá na ONU também foi pensado, pera lá. Só que o RED, como política, pode gerar alguns riscos, não é? A gente já viu implementação de políticas ou de infraestrutura que chegou de vez e, por exemplo, né, retirar, vamos implementar uma estrada, aí tira todo o povo daqui, vamos criar uma hidrelétrica, aí tira todo mundo daqui, manda para outro lugar. Já não aconteceu? Aqui já aconteceu? Sim ou não? Já? Né? Então, assim, esse tipo de risco poderia acontecer, já que eu tenho que reduzir emissões, remover emissões, então poderia acontecer uma coisa como essa também, né? Então, o que aconteceu nessa organização de todos os países? A gente não pode implementar esse RED fazendo com que ele gere mais riscos sociais e ambientais do que aquilo que se propõe o objetivo do RED. Então, dentro dessa conversa, desse combinado, né, entre os países, surgiu a obrigação de que o país que quisesse ser compensado pela redução de emissões teria que cumprir e garantir os direitos de todos, né? Então, tem que cumprir salvaguardas. Então, para que os países pudessem receber esses pagamentos, eles têm que demonstrar que estão cumprindo com as salvaguardas sociais e ambientais, né? E aí, aqui fala assim, a COP16 Cancún. O que isso significa? Todos os países que são chamadas de partes, EUP, de partes, se reuniram em Cancún, na reunião número 16, para tratar esse tema. Então, o C é de convenção, reunião dos países, né, lá na cidade de Cancún, no México, nessa reunião número 16, que ocorreu em 2010, e resolveram quais vão ser as salvaguardas que os países têm que cumprir para implementar o RED+. Tá? Não muda, não. Calma lá, diminui isso aí. Tá, então, foi lá nessa cidade, obrigada. Lá nessa cidade que ocorreu essa decisão, tá? Ocorreu uma decisão, um combinado entre todos os países,
que para o país que implementar rede e quiser receber recurso de rede, tem que cumprir as salvaguardas. Eu sei que não dá para ler lá atrás, mas a gente vai passar uma por uma, tá? São 7 salvaguardas. A, B, C, D, E, F e G. São 7, tá? Então, são 7 salvaguardas que têm que ser cumpridas para que o país possa receber recursos de rede mais. O primeiro, ele tem que estar respeitando as leis, os acordos internacionais. O segundo, ele tem que ter uma estrutura transparente e eficaz de governança. O terceiro é respeito aos conhecimentos e direitos dos povos e comunidades tradicionais, povos indígenas, né? O D é de participação plena e efetiva. E que será isso? Vamos tratar depois. O E sobre ações consistentes com a conservação. Não adianta nada eu falar que eu reduzi emissões, sendo que eu desmatei a minha floresta primária e agora eu vou plantar tudo uma monocultura de uma única árvore. Isso também não é rede, tá? Aí eu plantei árvores, mas é tudo a mesma árvore. Isso também não é rede, né? Então, o F é sobre ações que evitem voltar ao mesmo comportamento de degradação do passado. Então, a partir do RED, eu vou implementar ações contínuas de melhoria para poder, né, reduzir as emissões. Eu não posso voltar ao passado, ao mesmo comportamento de emissões que eu tenho. Eu tenho que continuamente reduzir emissões, conservar mais os estoques e as florestas. E o G, que é fazer com que as ações de rede, né, que é justamente promover a conservação, reduzir emissões, reduzir o desmatamento, reduzir a degradação, não necessariamente por eu colocar essa ação mais intensa em um lugar, esse desmatamento e essa degradação se mova para outro lugar, só porque eu estou fazendo uma ação aqui. Então, essa é outra salvaguarda que tem que ser cumprida, tá? Então, agora a gente vai olhar cada uma delas e a gente vai discutir isso. Por favor, para o próximo slide. E aí nós temos que as ações, a salvaguarda A, diz que as ações têm que ser consistentes com os objetivos dos programas florestais nacionais e outras convenções de acordos internacionais relevantes. É muita palavra difícil. Em suma, esta salvaguarda A, ela diz que o país que implementar o RED+, ele tem que ser consistente, essa estratégia de RED, de reduzir emissões, ele tem que estar de acordo com as políticas florestais do país, né? Então, por exemplo, se o estado do Tocantins diz que vai implementar um plano de ação para combater o desmatamento, prevenir o desmatamento, combater os incêndios florestais, né? Ele tem que estar de acordo com as leis nacionais do Brasil. O Brasil também tem um plano nacional de prevenção e controle do desmatamento. O Brasil tem também, né, uma lei, uma política ambiental, um código florestal. Então, tudo tem que estar cumprindo o marco regulatório nacional, né? E também, a nível mundial, de todo o mundo, existem leis também, acordos internacionais. Um acordo que foi mencionado aqui foi a Convenção 169 da OIT. É um acordo internacional que precisa ser respeitado. Na questão de mudanças climáticas, por exemplo, a gente falou ontem em NDC. Alguém lembra o que é NDC? Um voluntário ganha ponto. De mim, obviamente. Voluntários. É isso. Fugiu a palavra.
mas é isso. Contribuição nacional determina. Está dizendo que cada país tem que ter a sua contribuição nacionalmente determinada para alcançar as metas de redução desse acordo, né? Todo mundo estabeleceu uma meta, né? Você quer falar? Fala no microfone aqui de novo, que nenhum tratado internacional ele é obrigatório do país ser signatário. Então, as metas do Acordo de Paris não é nem obrigatórias, elas têm que ser implementadas para os países que são signatários. Lembrando que tem países que não são signatários, então eles não têm esse compromisso, né? Signatários são países que assinaram o termo do acordo, né? E foi assinado em 2015 e em 2017, se não estiver enganado, ele foi implementado na legislação brasileira. Só não lembro o mês exatamente. Exatamente. Então, o país faz parte do Acordo de Paris, né? Então, se o Brasil quer acessar a rede, qualquer outro país que quer acessar a rede, primeiro ele tem que fazer parte do acordo, depois ele tem que ter sua contribuição nacionalmente determinada e depois ele tem que cumprir realmente a salvaguarda, né? Então, veja bem, que se o Estado do Tocantins quiser fazer alguma coisa, ele não pode fazer de qualquer maneira. Ele tem que cumprir o marco regulatório estadual, ele tem que cumprir o marco regulatório nacional e ele tem que cumprir as regras estabelecidas internacionalmente. Então, tudo está cassado. Por quê? A gente falou mais cedo, a gente vai fazer uma ação na comunidade, mas o resultado, ele vai impactar o todo, né? Por isso, a importância de ter essas conexões, tá? Que seria, por exemplo, uma lei aqui que o RED deveria cumprir, que deveria estar sendo considerada numa política de redução de emissões. Alguém sabe? A gente mencionou a lei, por exemplo, do babaçu livre, né? Então, o RED, ele não pode implementar qualquer coisa que não esteja respeitando, né, a lei do babaçu livre, por exemplo, né? Que outra lei, por exemplo, seria importante que o Estado considere na implementação do RED? A lei do capim dourado. Então, eu não posso, o RED, ele não poderá ser implementado sem respeitar a lei do capim dourado. A lei ainda não existe. Tá. Eu lembrei de uma. O Código Florestal. O Código Florestal, ele não é uma diretriz do país todo? Então, o Programa Jurisdicional do Tocantins pode falar assim, não vou seguir não, eu vou inventar o meu. Pode? Tem que seguir o que está acima da jurisdição. Como o Tim falou, o município tem responsabilidade. O município pode virar para o Estado ou para o país e dizer,
aqui eu não vou fiscalizar não, aqui vai ser diferente. Pode fazer isso? Então essa é a lógica. Exatamente. O programa tem que seguir aquelas leis e aqueles acordos que já estão, já foi tomada essa decisão acima, antes. Isso, já foi tomado, e não somente as leis do Brasil, mas os acordos. Por exemplo, se eu tenho a Convenção 169, né, que regra sobre participação, sobre direitos, sobre consentimento, sobre a forma como se tomam as decisões, como se implementam dentro da comunidade as políticas públicas. Então, o RED, ele não pode fazer algo diferente, ele tem que seguir essa regra. Se a gente está falando que tem direitos humanos, por exemplo, né, que é um acordo internacional para respeitar direitos de todos, o RED do Tocantins poderá fazer alguma coisa diferente? Não. Né? Ele vai ter que seguir isso aí e respeitar. Os ODS, exatamente. Os ODS, e aí uma questão que a Marli trouxe ontem foi de que até a própria estratégia do Estado, ele está pensando no cumprimento dos ODS. Né? Então, esses acordos, essas políticas, tanto estaduais, que já estão estabelecidas. Por exemplo, o próprio Estado tem a sua própria Constituição. Ali estão descritos os direitos e obrigações de todo mundo na Constituição. E também está escrito ali, dentro da Constituição, né, também a garantia de direitos, também a garantia de um ambiente saudável, as responsabilidades do Estado quanto a isso. Então, a gente tem que olhar para a Constituição estadual, tem que olhar para a Constituição Nacional, tem que olhar para as leis estaduais, as leis nacionais, as leis internacionais. Então, não pode se fazer nada que não esteja respaldado nesse marco de leis e políticas, como você tinha colocado, nosso colega tinha colocado. Não adianta a gente falar assim, sim, não vai respeitar, mas a gente tem que ter isso estabelecido, institucionalizado numa lei, num decreto, né? E aqui no estado do Tocantins, a gente tem a lei da política de pagamento por serviços ambientais, a PEPSA, onde está dizendo as diretrizes do RED no estado do Tocantins, né? Assim, eu estou entendendo que existe dois grandes desafios postos nesse debate e como resultado aí desse processo de formação. Primeiro, o que está sendo colocado de forma mais clara aqui, né? As comunidades, elas precisam entender o que é o RED+, tá? Está aqui sendo feito todo um processo, tanto de conteúdo quanto de método, para garantir que essas pessoas, enquanto multiplicadores, façam esse debate junto às comunidades. Ou seja, é o que essas pessoas vão levar para a comunidade em termos de compreender o que é o RED+. Só que existe um movimento contrário, existe um movimento que vem de lá para cá. O RED+, ele precisa compreender a dinâmica das comunidades, para que possa fortalecer. Como é que cada uma dessas comunidades indígenas já desenvolve um processo que evita a emissão de gases por desmatamento e degradação? Isso precisa ser compreendido para que as ações do RED possam fortalecer essas ações. Então, esse movimento contrário, ele precisa vir das comunidades. Então, é preciso ter esse momento de escuta para compreender, e nesse ambiente de complexidade, de multiplicidade, porque a forma como o povo, um determinado povo indígena faz é diferente de outra. Então, aí é que os grupos trazem a questão da diversidade, do respeito da questão cultural. Não é somente de como vai, mas é de como volta, de como essas informações chegam para a construção do modelo, das ações, dos programas, das iniciativas do RED+ no Estado. E outra coisa, no que diz respeito às salvaguardas, é preciso compreender como essas questões estão sendo desrespeitadas na prática junto a essas comunidades. Como é que a reserva ambiental tem sido invadida, por quem tem sido invadida, e quais são as ações que precisam ser feitas para que isso seja impedido. Porque não é no abstrato, não é no teórico. Existe
uma situação muito concreta acontecendo nesse exato momento aqui e agora. Então, as ações, os recursos, elas precisam ser utilizadas de uma forma efetiva para que aquilo que é de bom seja potencializado, e é preciso que as pessoas conheçam essa diversidade, conheçam essas diferentes práticas que estão acontecendo. Como o indígena falou aqui ainda há pouco, há anos, décadas e décadas, né? E do lado das salvaguardas, como que esses direitos, como que a Convenção 69 vem sendo desrespeitada, como que... Isso nós vamos tratar aqui agora no seguinte salvaguarda, e já vou traçar a salvaguarda que você está tratando. Tá? Eu não sei se eu estou atrapalhando ou se eu estou... Não, você não está atrapalhando, só que o tempo urge e a gente precisa discutir isso no grupo. A ideia é um pouco isso, né, que eu acho que isso ajuda no debate também dos grupos. Sim, sim. E essa salvaguarda que você trouxe, a gente já vai passar para ela, justamente para responder essa tua pergunta. Tá? Eu acho que o Zé Carlos trouxe um resumo muito importante, que é toda a ideia de salvaguardas que ele falou. Ele falou assim, é um incentivo, é um recurso, é um programa que ele tem que vir para potencializar o que tem de bom e evitar os riscos do que tem de ruim. Isso é o resumo do que é salvaguardas. E eu acho que, assim, foi importante a intervenção dele, justamente para dar esse resumo, e aí eu acho que a gente pode entender que, após a gente terminar essa parte que é realmente de falar o que é cada uma das salvaguardas, a gente vai ter um momento de fazer esse debate. Então, podemos fazer esse combinado, que a gente vai terminar a apresentação das 7 salvaguardas aqui com a Mônica, e aí a gente vai trazer esse debate do que... né, essa outra via, né, de como é que a gente vai entender essas salvaguardas dentro do território. Beleza? Beleza. Então, pode passar para o próximo e próximo e próximo, porque eu gostaria de tratar já sobre essa salvaguarda específica. Uma sobre... Volta lá mais uma, aí. Como é que a gente... Não, aí, nas letras C. Tá. Há uma salvaguarda específica para a gente fazer o que o nosso colega trouxe para nós. Não é somente o de ida, mas tem muito conteúdo lá na comunidade, né? Então, lá nos povos, cada um tem um modo de vida, cada um tem uma contribuição, e é justamente para potencializar as coisas boas que já existem, né? Que tem uma salvaguarda específica para isso, né? Então, respeito pelo conhecimento e direitos dos povos indígenas e membros de comunidades locais, leia-se tradicionais, porque isso aí não é somente para o Brasil, mas é para o mundo inteiro, né? Levando-se em consideração as obrigações internacionais relevantes, leis nacionais, a Declaração das Nações Unidas sobre Direitos dos Povos Indígenas. Então, o que isso quer dizer em suma, tá? O que essa frase inteira está querendo que o programa de Rede Mais cumpra? Como é que eu respeito conhecimentos e direitos de povos indígenas e comunidades tradicionais se eu não sei quem são dentro do território? É possível? Não, não é? Então, é necessário que um país ou uma jurisdição que queira implementar o Rede Mais, ele faça o reconhecimento desses povos, a identificação desses povos, né? Saber quem são esses povos. Célio, diga-me, a CEPOT está fazendo alguma coisa para fazer a identificação desses povos? Quer que eu fale à tarde? Porque à tarde eu vou falar sobre isso. Sim, mas eu ia falar à tarde. Sim, a CEPOT está fazendo. A CEPOT já fez, na verdade, a primeira coisa que a CEPOT fez foi identificar quem são e aonde estão. Porque o Estado, até então, se tratava aqui com 9 povos. Quando se ia pensar em políticas públicas, levava em consideração só 9 povos, né, Marquinhos? E a CEPOT, de fato, identificou que não existe só 9 povos no Estado de Tocantins. Existe 16 povos organizados. Existe até mais de povos aqui no Estado, mas que com organização social,
com todo um contexto cultural, são 16 no estado do Tocantins e que não era levado em consideração quando se pensava a discussão de políticas públicas. E é isso a gente à tarde vai tratar nisso quando a gente for falar no letramento. Muito bem. Então, não é possível a gente fazer respeito e conhecimento e direitos dos povos indígenas e membros de comunidades tradicionais se eu não sei quem são. Então, o primeiro passo é identificar quem são esses povos, né? O segundo o que isso está querendo dizer também, é que a gente precisa respeitar e proteger o conhecimento tradicional. Então, não é simplesmente, vamos fazer o RED, uma política para reduzir emissões, para conservar a floresta, sem considerar o conhecimento que já existe na comunidade, que já faz isso historicamente. Então, não é chegar com uma estratégia já estabelecida para ser imposta a uma comunidade que já tem um modo de vida, né? Já tem um conhecimento sobre como fazer conservação, como lidar com a floresta, como lidar com os recursos naturais, como se relaciona com o espaço, com o ambiente. E existe um conhecimento sobre isso, né? E esse conhecimento também tem que ser não somente respeitado, levado em consideração no desenho, né, dessa política, dessa estratégia, né, ou dos investimentos que serão realizados, né, mas também tem que proteger esse conhecimento, né? E o terceiro ponto é respeitar e proteger e cumprir os direitos dos povos indígenas e comunidades tradicionais ou equivalentes. Então, não somente eu vou olhar o conhecimento, eu vou identificar os povos, mas também o Estado, a jurisdição, ele tem que mostrar não somente, tem que demonstrar, tem que mostrar com evidências que ele vai ter ações para proteger, cumprir os direitos de todas essas comunidades. Isabel. Acho só importante apontar aqui que esse texto, da maneira como a Mônica traz aqui, é o texto como está lá nas salvaguardas de Cancún, como ela está contando para a gente. Só que aqui no Tocantins, na lei da PEPSA, a gente traduziu isso ali onde fala, povos indígenas e comunidades locais. Isso é como está lá no Acordo de Paris, que foi a maneira como eles entenderam internacionalmente para todos os países poder adaptar para a sua realidade. No Tocantins, é o termo PIPCTAF, que a gente já conversou aqui, que é o que está na lei, né, que foi implementado lá na CONARED pelos povos, né, não foi a gente que inventou, isso vem do Sistema Nacional mesmo, de rede, e que considera os povos indígenas, povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares, né, e a gente tem um olhar também individual, assim, separado no sentido da sua identidade para os povos quilombolas. Então, é só explicando que isso aqui é o termo que foi usado lá internacionalmente para cada país ou cada estado adaptar para a sua realidade. E na nossa realidade tem os povos indígenas, povos e comunidades tradicionais, quilombolas e agricultores familiares. Tá. O outro ponto, eu vou passar por todas. Estou pulando só porque há questões que vieram para a gente já responder que existe uma salvaguarda específica, tá? A outra questão é como que a gente vai fazer garantia de direitos, respeitar ou reconhecer os povos, respeitar o conhecimento tradicional e proteger esse conhecimento tradicional e os direitos de todos, se, né, a gente não tem participação. Eu preciso não somente fazer a escuta, né, mas eu tenho que ter uma participação plena e efetiva das partes interessadas. Ou seja, em particular, povos indígenas e comunidades locais. Locais, leia-se tradicionais, e nesse conjunto todo, os PIPCTAFs, né? Ou seja, povos indígenas, povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares. Então, assim, como é que a gente vai fazer garantia de direitos se a gente não faz
não abre espaço para que essas partes interessadas participem de forma plena e efetiva. Ou seja, ele não está colocando aqui somente participação. Está dizendo que a participação ela tem que ser plena e efetiva. Alguém pode me dizer como que a gente faz participação plena e efetiva? Vocês já falaram na apresentação dos grupos tudo isso. Como é que alguém vai poder apreciar o que o governo tem a apresentar de proposta, se ele não está entendendo qual que é a proposta? Adianta eu chegar a falar de suíno, se o cara não vai entender o que essa palavra suíno está querendo dizer? Isso, adequação da linguagem é importante para que a participação realmente seja efetiva, porque a pessoa pode chegar lá, sentar aqui, como alguns amigos aqui do fundão, que estão lá sentados, quietinhos, estão aqui participando. Mas enquanto eu não estou falando, não estou discutindo, não estou dando uma ideia, não estou participando efetivamente, eu estou aqui presente. Mas quando eu não estou trocando ideia, quando eu não estou trazendo uma sugestão, uma recomendação, a minha realidade é assim, o outro, a minha realidade é essa outra, né? Eu preciso que você considere isto. Na minha comunidade se faz assim. Isso é participação efetiva, mas ela só vai acontecer se a apresentação do conteúdo ela chega na linguagem adequada. Senão a pessoa não tem como compreender o que está sendo apresentado. Se eu não compreendo, eu não tenho como sugerir nada, se não estou entendendo nada, né? Então aqui ela tem estas duas características que a gente tem que demonstrar, o Estado tem que demonstrar, é que as iniciativas de rede devem promover e apoiar a participação plena e efetiva das partes interessadas. Então ela deve apoiar a participação plena e efetiva. Este curso de capacitação, que vocês estão aqui para entender o que é esse mecanismo, quais são as regras de implementação deste mecanismo no Estado do Tocantins, faz parte de tentar promover e apoiar essa participação plena e efetiva. Porque o Estado vai começar essa escuta lá na comunidade. E a gente precisa trabalhar com quem está lá na comunidade para poder fazer essa escuta. Para a gente poder ouvir as sugestões, recomendações, ideias de prioridades, necessidades da comunidade. Então, esse é o primeiro passo de tentar cumprir essa salvaguarda. O outro ponto é promover procedimentos participativos adequados. E hoje, na parte da manhã, vocês já trouxeram o que a gente tem que fazer para ter procedimentos participativos adequados, para que essa participação seja significativa dos povos indígenas e comunidades locais de equivalentes. Então, não é de qualquer maneira que vai ser implementado o RED. Ela vai ter que seguir regras. E o Estado vai ter que demonstrar como é que ele fez para garantir isso. Então, não é somente, se existem as salvaguardas, legal. Mas se isto não é cumprido, não existem créditos de carbono. Poderão existir reduções, mas não necessariamente o crédito que vai trazer o recurso. Entenderam? Porque foi acordado entre todos os países que para que o recurso seja recebido, o país que implementar a rede vai ter que demonstrar salvaguardas. Por que isso daí? Porque podem ter países com sistemas ditatoriais, por exemplo, onde não há direitos para ninguém. Então, o país tem que demonstrar que está cumprindo salvaguardas, que ele está cumprindo os direitos de todos, né? Também nós temos
uma salvaguarda B, se chama B, que é a salvaguarda de governança, né? A salvaguarda de governanças florestais nacionais, transparentes, eficazes, tendo em vista a soberania nacional, né, e a legislação nacional. O que isso significa governança, né, florestais, transparentes e eficazes? Quando a gente fala de governança, a gente tem que falar sobre direitos de acesso à informação, né? A gente está falando que o RED é um mecanismo, é um recurso que vai chegar para todos, não é? Então, todo mundo tem que ter acesso à informação de como essa política vai ser desenhada, como ela vai ser implementada, como o recurso vai ser gasto, né? Tem que ter acesso à informação das políticas, né? A gente precisa promover a transparência e a prevenção da corrupção. Porque nós estamos lidando com recurso, estamos lidando com política pública, né? O recurso é público, né? Então é de todos. Então o país tem que demonstrar que ele vai adotar todas as medidas anticorrupção para garantir que a implementação dessa política vai ser adequada, ela vai ser transparente, que os recursos vão ser implementados e as pessoas vão ter acesso à informação de como está sendo utilizado esse recurso, no que o recurso foi investido, né, e a prestação de contas. Tem que respeitar e proteger e cumprir os direitos da posse da terra. Esse outro ponto da governança, né, eficaz e transparente. Então, o RED+, não pode, em nenhum momento, trazer uma ação que não respeite a posse da terra de todos, né? Também, o último aspecto dessa salvaguarda é respeitar, proteger e realizar o acesso à justiça. Ou seja, se houve uma ação que desrespeitou o direito de alguém, essa pessoa que foi desrespeitada nos seus direitos, ela tem que ter acesso à justiça para reivindicar seus direitos. Então, que tem que ter toda uma estrutura para poder fazer essa reivindicação. E é aqui que entra o papel da ouvidoria. Lembra no primeiro dia a fala da ouvidora? Alguém lembra? Está todo mundo acordado, gente? Sim. Alguém lembra da fala da ouvidora? Sim. Ela mostrou quais são os canais, né, de fazer chegar não somente reclamações, mas sugestões, recomendações, né, manifestações, né, sobre as políticas, né? E do RED não é diferente. Esse é um canal para fazer chegar informação e receber informação também, né? Mas diga, Marli. Peraí, Marli. Alguém tem o microfone, por favor? Está fofocando, né? Só para dizer que a ouvidoria está funcionando super bem. Nós já recebemos 5 perguntas pela ouvidoria, já respondemos, mas não são 5 perguntas. Cada pergunta tem mais ou menos 10 questionamentos, A, B, C, D, lá, e, assim, perguntas muito complexas de pessoas que estão realmente interessadas em saber do que se trata o RED. Esse trabalho de resposta da ouvidoria é prioridade nossa. A equipe sempre se debruça para responder a ouvidoria. Mas não só a ouvidoria, tá? A Isabel aqui, ó, vive o dia inteiro respondendo pergunta. Coitada, já está com a cabeça cheia. Mas, enfim, não só pediram informações, como pediram links de sites para saber melhor do que estava acontecendo. Então, realmente está funcionando super bem a ouvidoria.
Beleza. Mas só a ouvidoria será um canal de acesso à justiça e informação? Alguém pode me dar um exemplo aqui no Tocantins? Quais são os outros mecanismos, instrumentos que a gente já tem aqui no Tocantins, onde a gente poderia fazer chegar um pedido de acesso à justiça? Alguém tem um exemplo? Defensoria Pública, Ministério Público Federal, Estadual. Isso aí, não é somente existem ouvidorias, mas o país, ele já conta, né, com uma lei de acesso à informação. A gente tem que cumprir essa lei, a gente tem que ser ativo, né, em fazer cumprir essa lei. A gente já tem uma lei de acesso à informação, onde o governo ele tem que colocar a prestação de contas de forma pública. Então, a gente tem que fazer cumprir essa lei. Se a gente tem uma lei de acesso à informação, então eu tenho direito a receber informação. Eu tenho direito a procurar essa informação. Eu tenho direito a acionar uma defensoria pública que é estabelecida, né, através de um marco regulatório nacional, como um mecanismo para fazer, né, justiça para o cidadão que a requerer, né, que procurar a justiça. Então, a gente tem que utilizar desses instrumentos. Então, se o RED é uma política pública, a gente não vai criar um instrumento específico para ele. Ele tem que estar enquadrado dentro da estrutura que já existe no Estado, a nível estadual e nacional, para a gente fazer cumprir justiça na implementação dessa política pública, né? E agora nós vamos para o ambiental, tá? No ambiental, o que a gente tem? Tem uma salvaguarda específica para a gente cuidar do ambiental. E o texto, como a Isabel bem colocou, esse texto é igualzinho como está no acordo, tá? Assim como está. Só que esse texto ele é geral para todos os países, por isso que tem um texto muito geral. A gente tem que traduzir isso para o nosso contexto, tá? Mas na questão da salvaguarda, ela está falando que são ações consistentes com a conservação das florestas naturais e diversidade biológica, garantindo que as ações de RED não sejam utilizadas para a conversão dessas florestas naturais, mas sim para incentivar a proteção e conservação das florestas, seus serviços ecossistêmicos. Todo mundo entende o que é serviço ecossistêmico? Eu vou explicar, tá? Mas vamos lá. Seus serviços ecossistêmicos, assim como para contribuir para os outros, para outros benefícios sociais e ambientais. Ou seja, não adianta somente dizer, vamos garantir participação, vamos garantir direitos, vamos garantir a governança, o acesso à justiça, né, cumprir as leis, etc. Mas a gente também, numa ação de RED, por exemplo, se eu estou dizendo que um país tem que reduzir emissões e tem que remover o carbono que já virou fumaça lá, o que é que a gente vai fazer? Podemos dizer, sim, uma floresta jovem consome muito carbono. Então, vamos retirar essa floresta aqui, né, que é mais ralinha, vamos dizer assim, no Cerrado, por exemplo. E agora nós vamos fazer uma monocultura de uma espécie que capta muito carbono. Isso vale? Não, porque aquela floresta natural não é somente o carbono que existe nas árvores que estão ali. Existe uma diversidade biológica conectada a ela. Existe o bicho, existe o fruto, né? Existem os pássaros, existem os insetos, existe todo um universo de coisas que existem ali. Então, se eu tiro isso para colocar apenas uma única árvore, eu mudo tudo, não é? Eu vou estar captando muito carbono? Sim. Mas eu vou diminuir a diversidade dos recursos naturais que eu tenho ali. Então,
é isso que a gente está chamando de preservar os serviços ecossistêmicos. O que são os serviços ecossistêmicos? São os serviços que a natureza nos proporciona, né? É o trabalho que a natureza faz. A natureza nos fornece a natureza fornece água. A natureza fornece que mais? Vida. A natureza fornece frutos, né? Alimentos. Ar puro, né? Isso que a natureza nos oferece, é o serviço que a natureza, ela já faz isso naturalmente. Esse é o serviço ecossistêmico. O que é o serviço ambiental? Se eu estou falando que o serviço ecossistêmico é o serviço, o trabalho que a natureza já faz, o serviço ambiental é o quê? Alguém que não falou ainda? Vou pegar a dedo, hein? O que seria um serviço ambiental? O que seria um serviço ambiental para você? Serviço ambiental? O serviço ambiental, na minha visão, acredito que seja o que a gente já tem até dos órgãos, né, do Estado. Por exemplo, a Natural Teams, na minha visão, é um serviço voltado na questão ambiental, né, para proteção, né. Então, assim, a gente que está lá também acaba sendo alguém que está na agricultura familiar, a gente que está dentro das associações, também acaba sendo um fiscalizador ambiental da natureza, né, daquele ambiente que a gente vive. Muito bem. Aqui tem alguém que quer contribuir, estou gostando. Aí também, já volto. Mas eu estou gostando aqui, alguém do fundão, porque eu estou pensando todo mundo quietinho aqui. Serviço ambiental, no meu entender, é manter, é conservar, enfim. Isso aí. O serviço ambiental, enquanto o serviço ecossistêmico é o serviço da natureza, o trabalho que a natureza faz, o serviço ambiental é o serviço que eu, vocês, a comunidade, o governo faz para proteger essa natureza. Esse serviço que vocês já citaram, que as duas pessoas colocaram, parte muito de uma perspectiva da política pública. Mas a gente tem que ver também, enquanto povos aqui representados, que nós fazemos um serviço permanente, que foi isso que eu disse na apresentação, que é aquilo que emerge entre nossas práticas e nosso modo de vida. Quer dizer, a gente não está lá a serviço, mas a gente está vivendo a prática de preservar o ecossistema, de preservar a natureza, de relacionar com esse respeito, né, para com ela. Muito bom. Com isso, nós fechamos com chave de ouro a salvaguarda tá? E aí, nós vamos para as últimas duas salvaguardas, para a gente ir para o lanche e depois para os grupos, tá? Estas duas salvaguardas eu coloquei juntinho. Uma salvaguarda F é evitar riscos de reversões. Ai, que palavra difícil, gente. Reversões. O que seria uma reversão? Uma reversão é voltar ao mesmo comportamento do passado, de degradação, de desmatamento sem medida, né? Ao mesmo comportamento de não respeitar, não proteger os serviços ecossistêmicos. Isso é uma reversão, tá? E o outro é, supondo,
nós vamos ter uma comunidade aqui que vai ser beneficiária do RED, um projeto de assentamento, sei lá. E estamos lá fiscalizando, protegendo, monitorando tudo, investimento, né, para não desmatar de forma desmedida, né, fazer, né, as coisas de forma sustentável. Aqui tem muito investimento e o governo está olhando lá a fiscalização e, de repente, descuidou esse cantinho aqui. Ninguém está investindo, ninguém está olhando. Aí o desmatamento que estava acontecendo aqui, opa, lá está sem ninguém olhar nada. Espera aí, vamos passar para cá, vamos começar a desmatar aqui, degradar aqui, porque ninguém está olhando nada aqui. Ninguém está investindo aqui, ninguém está fiscalizando aqui. Então, isso chama-se vazamento, que é um deslocamento, é mudar uma atividade de desmatamento e degradação de um local para outro por conta das ações de rede. Então, essas duas salvaguardas é para garantir que os resultados do RED se mantenham ao longo do tempo e seja um processo contínuo de mudança da forma como a gente se relaciona com a natureza e como a gente se desenvolve. Então, agora, nós temos o lanche, está servido? Tem um recadinho antes do lanche, que é a orientação de como é que a gente vai sair do lanche e ir para a nossa atividade. Agora, nessa atividade que a gente vai fazer, a gente vai novamente ir para salas onde a gente consegue fazer uma discussão, né, mais pontual. E aí, a gente vai fazer o seguinte, a proposta é a seguinte: quem for dos povos quilombolas vai para a sala 1 com a Renata. Renata está por aí? Para conduzir as pessoas? Então, quilombolas, sala 1 com Renata. Agricultores familiares, em frente ao refeitório com a Leda. Os povos indígenas que estão presentes, na sala 3 com a Camila e no mini auditório com o João e com a Gabriela. Deu para entender? Aí Quem é do credenciamento que não é pertencente aos povos, né, pode se direcionar de acordo com a sua afinidade de trabalho, quem já tem algum trabalho, né? E quem são os servidores do Estado? Servidores do Estado, independente se é indígena ou não indígena, ou quilombola ou não quilombola, por favor, permaneça no auditório, quem é servidor, tá? Povos indígenas, vai ser 2 salas, na sala 3 e no mini auditório com a Camila e com o João e a Gabriela. Aí, a outra sala é agricultores familiares em frente ao refeitório com a Leda e quilombolas na sala 1 com a Renata. Quem não for pertencente a povos e for do edital de credenciamento, vai para a sala que mais se identificar em questão de trabalho. Se você já trabalha com povos indígenas, se você já trabalha com quilombola, se você já trabalha com agricultura familiar. E quem é servidor, permanece.